Shalom, לבני ישראל, לגויים של גילויים לב, שלום לכל הם אשר משתתפים אותנו במשך פייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בוואטסאפ, כאן אסף בן עמי קריספין לוי אשר מדבר איתכם. והעניין שלנו לדבר התורה, חוקים ומשפטים. Shalom para todos aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, através do Instagram, do WhatsApp. Aqui é o ancião Asaf Ben Ami Crispim Levi, Rosh, ancião da Yeshuv Israelite de Pereira Barreto. E o nosso objetivo, como sempre, todas Yom Revi, toda quarta-feira, é ensinar a Torá, ou seja, aprender junto com todos vocês a Torá. A Torá é nossa vida, a Torá é nossa alegria. Nós vemos que Devarim, capítulo 6, versículo 5, Deuteronômio, Moshe, ele diz: amarás ao eterno Yahuwah de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Devarim 6:5, e é confirmado pelo Mashiach Yahushua em Lucas capítulo 10, versículo 27. É muito importante nesses últimos dias a ascensão dos sacerdotes levitas em toda a terra para ensinar a Torá. Porque lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim: porque os lábios do Corém, dos sacerdotes, deve guardar o conhecimento, e da sua boca deve os homens buscar a lei, Torá, porque ele é o mensageiro de Yahuwah Tisvaot, do Eterno dos Exércitos. Malaquias 2:7. Nós vamos já diretamente para o estudo dos mitzvot da Torá. Nós paramos no item de número 489. Nós estamos falando ainda de empréstimos, halvaot, negócios, asukim e tratamento de escravos ou empregados, ou seja, hatifol shel avadim. Bom, eu quero convidar todos vocês para nós lermos na Torá o item de número 490. Não pegar como penhor utensílios usados para alimentação. Devarim 24, 6. Devarim 24, 6. Nenhum homem tomará um moinho ou amor mais alta como uma garantia, porque assim tomaria a rainha a vida de um homem como garantia. Palavras que saíram da boca do Eterno, transmitidas a Moshe, que era um intermediário, um megasher, entre o Eterno e os homens. Assim como foi Yahushua, um intermediário, um megasher entre o Eterno e os homens. E saindo da boca do Eterno, esse item: nenhum homem tomará o moinho ou a mão mais alta como uma garantia, porque assim tomaria a rainha de um homem como a garantia. Não podia pegar os utensílios da alimentação, não podia pegar o arado ou o boi que trilha o grão,
porque senão aquela pessoa não tinha como ganhar dinheiro para a sua subsistência física. Notamos que o Eterno, quando ele deu a Torá, os 613 ordenanças, estatutos e juízos, ele deu para o nosso próprio bem. Por isso que 365 mitzvot negativos, ele simboliza os 365 dias do ano. Foi o que Yahushua falou, basta cada dia com o seu mal. E os 248 positivos significa os tendões do nosso corpo, ou seja, os órgãos do nosso corpo. David fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são a tua palavra, a tua Torá, ó Eterno. Bom, nós vamos ver esse item de número 490, não pegar como penhor utensílios usados para alimentação. Iobe, capítulo 24, 2 e 3. Iobe, capítulo 24, o 2 e o 3. Iobe, capítulo 24, o 2 e o 3. Alguns removem os marcos dos limites. Eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Eles carregam o jumento do órfão. Eles tomam o boi da viúva como penhor. A viúva precisa desse boi ou do seu carro para ganhar o pão de cada dia. O jumento do órfão, ou seja, a vaca que produz leite para o órfão, não poderia tomar esses utensílios usados na alimentação, esses animais que produziam o trabalho para gerar a alimentação. São palavras do Eterno. Nós vemos que o profeta Ishaiah, ele diz, ai da terra por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, quebraram muitos desses itens da Torá. Por isso a terra geme, pranteia e chora. E os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Só vai restar na terra os que guardam os estatutos e o juízo do Eterno. Não é religião, pertencer à religião A, B ou C, mas é cumprir o seu dever, que o Eterno outorgou, colocou em suas mãos. No tempo de Iobe, que é a Torá oral, quando o Eterno soprava nos ouvidos do homem, Iobe já falava desses homens ímpios, Pechaim, que tomavam o penhor da viúva, do órfão, do necessitado, do pobre, e impedia ele até de produzir a sua alimentação. E hoje vemos as mesmas coisas, grandes conglomerados bancários, que entram com ações no tribunais, e muitas vezes o juiz, por não conhecer a Torá do Eterno, ele envia um oficial de justiça e entra na casa do indivíduo e pega ali o seu fogão, pega ali a sua máquina, na sua oficina, que gera o dinheiro para ele comprar alimentação. Pega ali o seu carro. Agora, o justo juiz, ele está vendo todas essas coisas, que naquele dia clamará diante dele amargamente o homem poderoso. E nós vamos agora ver no tempo de Yahushua esse item de número
490. Não pegar como penhor utensílios usados para alimentação. Lucas, capítulo 6, versículo 34. Lucas, capítulo 6, versículo 34. Lucas, capítulo 6, versículo 34. E se emprestardes àqueles de quem vós aguardais receber outra vez, que bênção terei vós? Porquanto os pecadores também emprestam aos pecadores, para receber o mesmo outra vez. Os pecadores, aqueles que não conhecem a Torá, desprezam os itens da Torá, emprestam com juro, com usura, tomam o penhor da viúva, do órfão, do necessitado, e impede muitas vezes ele até de produzir a sua alimentação. Agora, o justo diz que ele se compadece, ele empresta e ele dá. O justo ficará em memória eterna. Nada vamos levar dessa vida. Tudo aqui fica. Não vamos levar o carro, não vamos levar a posição social, né? Não vamos levar nada desse mundo. Às vezes eu fico meditando, né? Hoje, principalmente no Brasil, né? Essa rixa política entre esquerda e direita, entre centro. As pessoas desejam a morte dos outros, desejam o mal dos outros, sabendo que todos nós somos pó. Todos nós somos como pragana do deserto. E que não vamos levar nada dessa vida. O cargo de presidente da República, ou o cargo de juiz, ou o cargo de governador, ou de prefeito, ou de vereador. Mas por que acontecem essas coisas? Porque o homem deixou entrar no seu coração a soberba, deixou entrar no seu coração a maldade. Agora, se o homem atentasse pelas palavras que saíram da boca do Eterno, teriam vida, porque a palavra do Eterno é vida para nós. Então não levamos nada dessa terra, nenhuma posição social, não levamos dinheiro, não levamos carro, não levamos computador, não levamos nada, nada. Somente os ensinamentos da Torá. E nós vamos ser julgados pelo juiz dos juízes, que os maus ele destinará para o lago de fogo, né? 2 classes de pessoas ficarão para o julgamento. Os iníquos, que são esses, corruptos, né, ladrões, sodomitas, que serão julgados naquele dia, e ficará o cidadão de boas obras, né? Serão julgados no final do 7º milênio. O cidadão de boas obras ainda entrarão no reino, mas diz que nem um ímpio, nem um aleivoso, como diz Salomão, entrará no reino do céu. E por que nós estamos estudando a Torá? Porque os que estudam a Torá irão na primeira ressurreição. Eles não passarão pelo juízo. Serão reis, sacerdotes e malahim. Com o Mashiach reinarão 1000 anos a partir de Jerusalém. Bom, deixando essas considerações de lado, nós vamos para o outro item da Torá. Não raptar, sequestro, um irmão. Shemot 21:16. Shemot 21:16. Shemot 21:16. E aquele que raptar um homem e o vender, ou se ele for achado na sua mão, ele certamente será colocado à morte. Então, os sequestradores seriam colocados à morte.
Aliás, o Eterno mata eles, né? De uma forma ou de outra. Muitos desses sequestradores às vezes morrem na cadeia pública pelas mãos dos próprios presos, porque quando o juiz que o Eterno colocou nos tribunais, o político que o Eterno colocou no Senado ou no Congresso, as autoridades que o Eterno colocou não querem cumprir a lei do Eterno, o Eterno envia os seus agentes, conforme está lá em Vaikra, capítulo 26, o Eterno falou através de Moshe, que ele enviaria a Herev Nokemetneka sobre aqueles que não querem guardar os seus estatutos e seus juízes e não querem aplicar eles também. Então, não raptar, sequestro um irmão. Hoje, muitos governantes facilitam até isso, né, com os direitos sociais para o bandido, com os direitos para os assassinos, os sequestradores, os ladrões. Mas naquele dia diante do Eterno, muitos não terão como escapar. Às vezes a pessoa escapa do homem hoje, da sentença do homem, mas diante do Eterno ninguém escapará do justo juiz, né? E nós estamos falando da sua lei, né? Que o homem remendou ela, que os políticos remendaram ela e transformaram em emendas constitucionais, que eu chamo de remendos constitucionais. Foi por isso que a Yoshua falou, você não pode colocar remendo novo, que são as teses dos políticos no mundo inteiro. Você não pode colocar remendo novo em pano velho, que é a Torá. A Torá é antiga, desde o princípio. Porque fica maior a rotura. Então, não raptar, sequestro, um irmão. Vamos ver esse item de número 491 na Torá oral. Não raptar, sequestro, um irmão. Bereshit 37. Bereshit 37. Bereshit 37. Versículo 26 e 27. E Yahudá disse a seus irmãos, que proveito há se nós matarmos nosso irmão e ocultarmos seu dano? Vamos, e permita que nós o vendamos ao Ismaelim, e não permita que nossas mãos estejam sobre ele, porque ele é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos se deram por contentes. Então, nós vemos aqui o pecado de Yahudá, né? O pecado dos outros 10 irmãos de Yosef, dos 11 irmãos de Yosef, porque raptaram ele e venderam ele aos Ismaelim, aos mercadores Ismaelim, que o venderam ao Mitzrayim, ao Egito. Foi um sequestro, foi uma quebra da Torá do Eterno, naquele temporal, né? E o Eterno certamente puniu eles depois, porque o Eterno não tem o culpado por inocência. Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Aleluia. Bom, para finalizarmos, nós vamos ver no tempo de Yahushua, HaMashiach, Ben Yosef, esse item de número 491. Não raptar ou sequestrar um irmão. Coríntians Aleph, 1 Coríntians 6:10. 1 Coríntians 6:10. 1 Coríntians 6:10. Coríntians Aleph 6:10. 1 Coríntians 6:10. Nem ladrões, nem cobiçosos, nem bêbados,
nem caluniadores, nem caloteiros herdarão Malhut de Yahweh, nem ladrões, né? Quando a pessoa rouba o seu irmão, sequestra o seu irmão, é um roubo, é um crime hediondo. Nem ladrões, nem cobiçosos, nem bêbados, nem caluniadores, nem caloteiros herdarão o Malhut de Yahweh. No 9 diz assim, não sabeis vós que os injustos não herdarão o Malhut de Yahweh? Não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem cobiçosos, nem bêbados, nem caluniadores, nem caloteiros herdarão Malhut de Yahweh. O 11 tem aqui. E isto era algum de vocês, mas vós fostes lavado, mas vós vos tornaste kadoshim, mas vós fostes declarado como tzadikim, como justo, no nome do soberano Yahushua, e por meio do rua de nosso Elohá. Quer dizer, muitos tinham estado nessas classes aqui, mas se arrependeram e foram lavados e remidos diante do nome do Eterno, Yahweh, Yahushua. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Hatem ve Ramishpahot Shelahem, Zor Abrahot Sheli, e אני מבקש שהמצוות של תורתך יוכלות להסכים אתם וכל הם אשר השתתפו בלימוד הזה. Eu espero que essa leitura desses dois mitzvot da Torá, duas parashot da Torá, possa ter despertado todos que nos ouviram, porque estamos já perto já de ser implantado o reino dos céus nessa terra. Mas antes serão tiradas todas as tranqueiras dessa terra, conforme diz os profetas. Shalom lekulam.